Olá. Hello, everybody. Oi a todos. Hello. É bom. I didn't understand what he said, Eu não but entendi o que maybe ele it's falou, okay. mas eu acho que é ok. So I'm very trustful in it. Eu confio muito neles. You can see over there. Você pode ver lá That's my topic today. qual é o meu tópico hoje. And so I welcome you to my lecture. Bem-vindos à minha palestra sobre cerveja, vinho, brasileiros, Opportunities, oportunidades other things. e outras We will coisas. see Caminho. what's happened. Você vai ver o que está acontecendo. Well, Bom, a few words before. umas When you pequenas organize palavras this, antes. Quando asked me if I quando os could organizadores falaram give para a mim que eu lecture poderia on dar uma beer, palestra future, numa cerveja do resilience, futuro, de innovation resiliência, and new de horizons, inovação e novos I horizontes, immediately said, eu imediatamente of disse, course, claro, sim, claro. thinking of my master thesis on Pensando the na minha topic tese beer, de mestrado no the new tópico de wine, cerveja, question a mark. nova cerveja, novo So I vinho, listen ponto de as a interrogação. certified member of the Então, Institute como of Masters of Beer. um membro certificado do Instituto de Mestres de Cerveja, That was several years mas ago, isso foi muitos anos in atrás, 2017, em 2017, para ser preciso. and it wasn't exactly E não era exatamente o mesmo assunto. and that's why it wasn't quite as easy as I thought it E would be. por isso que não foi tão fácil como eu imaginei que seria. Another but. Mas In the end, I managed it, no and final I'm eu consegui presenting fazer, né? the E eu estou result to you apresentando today, o que eu hoping tive como that you resultado will na esperança que like vocês it vão and gostar above all, e vão, that it might acima be de tudo, help to you. que ajude você. One word before, Uma palavra anterior. I know I disappoint all those of you. Eu sei que eu vou desapontar todos vocês que estão na esperança de que tem muito texto nos próxima hora, ou alguma coisa assim. Não, não vai ser assim. Eu só tenho uma tabela. Todos os outros são fotos. De acordo com um ditado alemão, uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Bom, então eu estou economizando vários milhares. Vamos começar. Eu espero que isso aqui funcione. Oh. Eu tenho que economizar mais 1000 palavras agora. Em tempo. Bem em tempo. Ok, foi culpa minha, desculpa. Bom, a maioria de vocês provavelmente não conhece esses senhores aqui na foto. Alguém conhece? Não, ok. Ótimo. Bom, eles são Jan Josef Lievers, na direita, e Axel Prahl. São dois atores alemães que tinham uma série de televisão popular alemã, que significa cena criminal. Um é o mais flamboyant, mais culturado, sempre procurando significado, cientista forense, professor, doutor, PhD, Carl Friedrich. E o outro é o mais proletário, inspetor-chefe. Por que eu estou contando para vocês essa história? Nessa série, que em nenhum outro lugar, eles falam sobre as diferenças entre vinho e cerveja de uma forma muito engraçada. Um ama vinhos e outro é um bebedor de cerveja meio desastrado. Agora o desafio é você saber qual é qual. Alguma chute? Sim, um da direita e da esquerda. Isso, tá certo. O cientista forense sofisticado ama vinho. Vinhos vermelhos claros, caros e música clássica. Enquanto o detetive prefere futebol e cerveja. Infelizmente, essa divisão de papel não é só achada na série de TV. Você vê na vida real.
termos. Mas por que isso acontece? E o que nós podemos fazer com isso? Para responder isso, eu preciso dar uns passos para trás na história e daí olhar para frente. Por séculos, cervejas e vinhos coexistiram fisicalmente desde que os romanos trouxeram tanta arte de braçagem de cerveja e a sistemática produção de vinho até a Europa Central. Às vezes o vinho estava na frente, às vezes a cerveja estava na frente, variava. Aí começou a ficar, no final da era de gelo, começou a ficar muito frio para vinho. Todo mundo achava que era o triunfo final da cerveja, mas eles estavam errados. Com as temperaturas subindo de novo, os vinhos voltou à moda. Isso particularmente verdade, especialmente na Versailles, na França, onde o vinho e a sua imagem espalhou para outras cortes de reinos. E desde então, algumas poucas exceções. Uma é a czarina russa, Catarina Grande, que era uma grande bebedora de cerveja. Ela era uma ávida bebedora de cerveja. Daí em diante, o vinho ficou a bebida dos ricos e bonitos, e a cerveja sendo associada com a classe trabalhadora, como mais pobre. A cerveja era a bebida dos pobres, estatisticamente. Essa tradição manteve amplamente imutável durante até os anos 80. Desde os anos 80, uma mudança gradual está acontecendo, começando com a onda da craft beer americana, né, da cerveja artesanal americana. E deu um status desconhecido ou esquecido de uma variedade de sabores da cerveja. Os cervejeiros artesanais, no despertar da anti-indústria, eles queriam fazer uma melhor imagem nova, que não era inferior ao vinho, por exemplo. Eles foram bem-sucedidos? Sim e não. Um estudo contratado pela Berlin causou algumas surpresas nas pessoas. Eles examinaram os pedidos de álcool nos últimos 12 meses, nesse tempo, em vários países europeus. Os resultados foram surpreendentes. Top 3, França, Itália e Alemanha são tudo cerveja. Pedindo muito mais cerveja do que vinho. Só no Grã-Bretanha, de todos os lugares, imagina. Foi que todos os locais, mas vinhos efervescentes. E no começo, você escuta falando cada vez mais celebridades que estão se relacionando com vinhos. O diretor Francis Ford Coppola, o cantor do Simply Red, a rainha do pop Madonna, o Sting, o John Bon Jovi, os rockstars, que sempre professaram o seu amor por cerveja. Então, depois teve um outro problema que não é tão pequeno. Na Alemanha, e na maioria dos países europeus também, o consumo de cerveja e a produção de cerveja teve um alto declínio. Os últimos números de 2025 teve mais uma queda de 6%, seguindo anos de declínio. Com a população de 84 milhões, ainda tem uma consumpção de 100, uma das maiores do mundo, né, de litros por pessoa. E mesmo perdendo volume na Alemanha, enquanto o mercado de vinho continua relativamente estável, na mesma produção de 2 bilhões de litros, e o consumo por capita é 20 litros. No Brasil, ao contrário, a produção de cerveja em 2024 não mudou muito dos anos anteriores, de 15,3 bilhões de litros. Isso põe o Brasil só atrás da China e dos Estados Unidos, entre os 3 primeiros no mundo. Entretanto, com a população de apenas 210 milhões, o consumo por capita é menor do que o alemão. Diferente de cerveja, o Brasil está
experimentando crescimento em vinho. De 2014 a 2024 subiu 41%, dirigido primariamente por vinhos frisantes. Isso faz o Brasil o número 3 na América Latina, depois de Argentina e Chile, é claro. No número 15 no mundo. Entretanto, o consumo per capita é menos de 2 litros, é bem para trás da Alemanha. E isso fala muito sobre o consumo de cerveja. Apesar desses números de consumo de cerveja, que são literalmente, deixa você sóbrio de olhar para esses números, tem uma outra esperança. Essa esperança é baseada, em parte, na indústria do vinho. A mudança na produção de vinho para cerveja pode ser vista como um grande exemplo. Só um deles. Os amantes de vinhos que consomem cerveja proletária e intoxicadora vão provavelmente não ter acreditado que alguns anos atrás um dos maiores produtores do mundo mais famosos, Eric de Rothschild, seu nome nunca mencionado sem a adição de Chateau Lafite, ele tinha um copo de cerveja com uma linda espuma. E ele estava tomando cerveja na frente dos seus convidados, tomando champanhe. A cerveja também é um tópico cada vez mais importante em comidas, em revistas de comidas e especialistas, publicações especializadas em comida e bebida. A indústria da cerveja também é muito ativa em marketing e comerciais, através de festas e festivais, mas também consumos por harmonização com comidas populares no mundo inteiro. As cervejas, especialmente as menores, reconhecem que os prêmios são geralmente orgulhosamente demonstrados nas garrafas e passados adiante. E claro, o treinamento de sommelier de cerveja, que começou mais ou menos cerca de 20 anos atrás, é um fator essencial em fazer cerveja mais palatável para potenciais consumidores através do mundo. Enquanto, ao mesmo tempo, não está melhorando a reputação da cerveja. A Alemanha já tem milhares de sommeliers de cerveja. Mas treinar sommeliers é um passo importante, mas é só apenas um passo para levar a cerveja ao mesmo nível que o vinho. Só é possível com as suas próprias ideias. Porque aqueles que só seguem os passos dos outros nunca vão conseguir dominar eles. Entretanto, a indústria de cerveja tem certamente aprendido da indústria de vinho. Começando com cervejas envelhecidas em madeira, continuando com a adoção do conceito de terroir, por exemplo, com lúpulos, e não só parando nas harmonizações. Então, vale a pena dar uma olhada nos últimos desenvolvimentos nessa área. No caso de vinho, por exemplo, a indústria de vinho de mesa foi explorada no turismo para o mundo. Geralmente, eles não só oferecem aos consumidores o vinho, mas eles criam uma história, as locações dos vinhedos e as ofertas suplementadas pelos pareamentos, pelas degustações, e as pessoas compram direto o vinho de quem produziu o vinho para lembrar, compartilhar lembranças como ótimas férias naquele vinhedo. Isso é difícil acontecer com cerveja. De algumas pessoas que viajam, poucas pessoas viajam longas distâncias para comprar uma cerveja, especialmente daquela cervejaria. E no que diz esse respeito, pode teoricamente ser feito em qualquer lugar a cerveja. São poucos locais que são extremamente raros, né, para cervejarias clássicas. Ela vive uma existência mais solitária comparada ao vinho, né, ou as corporações de vinho, como a gente diz. Classes de cervejarias, que nem no norte da Franconia, no norte da Bavária, onde cada cidade tem sua própria cervejaria e seu próprio estilo. Na Franconia do Norte, essa substância está sendo muito, muito bem explorada agora. Você pode ver uma vila com a maior densidade de cervejas no mundo. Também oferece uma caminhada com cerveja que você passeia pelo campo e toma cerveja no final. E, enquanto isso, essas cervejarias recebem certificados como um bebedor de cervejas melhores das campeãs da Franconia. Entretanto, o que foi
descrito como uma desvantagem, virou uma vantagem para eles. As sinergias especiais não são possíveis sem a cooperação desde o mercado até o governo. Se os consumidores não conseguem viajar para a cervejaria, por que não chegar aos consumidores nas cidades? Os bebedores de cerveja não esperam. Eles não imaginam um ambiente desse, não é parte da tradição da cerveja. Mas uma variedade de cervejas artesanais estão sendo bem sucedidas, instaladas em grandes cidades. Os produtores de vinhos não seguiram essa estrada. E mesmo que eles sejam vinhos baratos, que nem vinhos de mesa, mas você consegue notar a conclusão corporativa disso. Quando chega o mercado direto, o estilo e o estabelecimento em cidades, as cervejarias estão na frente dos produtores de vinho. Todo mundo tem uma imagem de um restaurante típico, onde se faz a própria cerveja, mas as coisas estão mudando. Os compradores de vinhos típicos não estão mais procurando aqueles copos chiques, não tem aqueles cabos grossos que tinha. A arquitetura moderna já achou seu caminho de chegar nesse estabelecimento tradicional de produção de vinho. Então, aumentaram só as áreas de degustação e está ficando mais comum e eles estão substituindo vinhedos por salas de degustação. A cerveja jovem tem vantagem aqui, porque as cervejarias focam num negócio meio urbano, minimalista, masculino. Não, nada, nenhuma franjinha, nada de invenção, só dominância do mercado. Com isso dito, a gente dá uma olhada nos nossos consumidores. Conclusão, os estabelecimentos modernos no cerveja artesanal estão crescendo, enquanto o cenário do vinho ainda está procurando por uma nova imagem em novos casos. A cerveja artesanal é relativamente nova e o produtor de vinho já está bem tradicional e não tem mais o que mudar nos seus contrastes da cerveja artesanal. Entretanto, não é verdadeira sempre, é longe disso. Os cervejeiros jovens estão querendo contar histórias, desde os seus começos, como aprenderam, os seus modelos, os seus profissionais que você mirava. E apesar da história jovem, comparado com a maioria dos vinhos, ou a maioria das vinhedas, os produtores de vinho, eles também dão uma riqueza para o turismo que as pessoas conseguem se identificar. É só ver as cervejarias já estabelecidas com as novas. Conclusão. Os cervejeiros mais jovens têm muito material para as pessoas se identificarem com seus produtos. Então vamos dar uma olhada no que os cervejeiros, e os biosommeliers, os restaurantes e todo mundo que está nesse mundo das bebidas, o que eles podem fazer, e se eles não ainda estão fazendo, para fazer a cerveja alguma coisa especial. Então começam-se, por exemplo, com cervejas envelhecidas em barril. Não é incomum para produtores de vinhos pôr seu vinho em madeiras, em barris de madeira. Isso dá uma característica mais encorpada, mais opulente para o vinho. Mas isso aí vem com preços altos. Para as cervejas era considerado impossível o contato longo com a madeira. Precisamente porque o gosto era muito poderoso. Até um pouco tempo atrás, quando eles começaram a tratar a cerveja mais como vinho, era muito incomum usar barris de madeira na produção moderna de cerveja. Uma exceção eram os belgas, que continuaram fazendo coisas em madeira, que já tinham sido esquecidas muito tempo atrás. A belga é uma região arraigada em vinho e cerveja. E misturou eles por séculos já. Mas os tempos estão mudando. Agora tem muitas cervejas artesanais que estão procurando exatamente esse contexto. Desde os anos 90, o movimento de cerveja artesanal está maturando cervejas em barris. E não só em barris frescos,
Também já foram guardados sherry, chardonnay, calvados, tequila, rum, outros barris. Sabores da madeira ou dos conteúdos prévios em um processo de baixa oxidação e micro-organismos que tem nas madeiras, tal como Brettanomyces, todos têm um efeito na cerveja. Os cervejeiros também influenciam o desenvolvimento, preparando esse barril, controlando a sua temperatura de armazenagem. Similar a vinho, já ficou aparente que as cervejas envelhecidas em madeira são mais ricas, têm uma variedade de sabor maior, têm nuances maiores, e não é o que você geralmente pensa. E claro, eles têm preços maiores, é claro. Até preços de 50 euros ou mais uma garrafa. E põe no mesmo variação de preço que o vinho. Entretanto, há um problema. Cerveja envelhecida em barril precisam ser explicados para o consumidor. Se eles são só degustadas sem explicação, pode ser um pouco confuso. Tem muitos cervejeiros que estão usando cervejas envelhecidas em barril. E agora abriram mais uma garrafa, na verdade. As cervejas de vintage, né, que são envelhecidas nas cervejarias por 10 a 15 anos antes de ser que nem bons vinhos. O próximo tópico é o terroir. Eu acho que o Christian falou alguma coisa sobre isso já antes. Eu não sei se você estava aqui há tempo, mas eu vou falar umas poucas palavras sobre isso. Quando os produtores de vinho falam sobre terroir, eles não estão falando só dos ingredientes, estão falando dos aromas e das nuances de sabores que vêm de só uma região. Vem de um vinhedo, vem de um produtor de vinho. E então a essência desses é expressada, desse pequeno pedaço de terra é expressada no vinho. Isso é particularmente verdade, especialmente na Burgundia. Os cervejeiros ficam fora desse debate, a não ser que suas matérias-primas são produzidas localmente mesmo. Isso é o caso realmente que geralmente os ingredientes não vêm exclusivamente da mesma região. É difícil para uma cervejaria atribuir significância ao local onde a cerveja é produzida. Entretanto, alguns cervejeiros artesanais estão expressando seu terroir nos seus produtos e não estão com medo de andar uma milha extra e tirar todos os ingredientes localmente. Tradicionalmente, eles estão entendendo que o terroir pode ser sentir o cheiro, sentir o gosto, não só no vinho, mas também na cerveja. O Cascade, o lúpulo Cascade dos Estados Unidos vai ser diferente dos crescidos na Alemanha, claro. Meio que é óbvio, por causa das condições climáticas diferentes também. Entretanto, a mesma variedade crescida em regiões diferentes tem suas diferenças, vai surpreender muitas pessoas. Por último, mas não menos importante, tem variedades de lúpulos que são usadas na fervura ou talvez até no dry hopping e dá à cerveja um gosto parecido com o vinho. Um exemplo, o Nelson Sauvin, que o aroma de uva Sauvignon Blanc lembra, né, típico do New Zealand, né, da Nova Zelândia, e é mais frutado, floral e um buquê de vinhos. O conceito de terroir está ficando cada vez mais prevalente na indústria de cerveja. E mesmo, talvez atualmente, seja mais promovido na relação aos lúpulos, mas considerações similares não podem ser mais ignoradas quando começa a falar de malte. Claro que o terroir também era decisivo no passado, especialmente quando a água, né, e fazer cerveja. Ninguém ia imaginar que usar esse termo para cerveja, mas a água, antes dela poder ser tratada, os cervejeiros acreditaram que alguns tipos de cerveja são apropriados para algumas regiões, que nem a Dortmund Export ou a Munich Export, eles tinham conhecimento dessa composição naquela época já. Hoje nós sabemos que isso era devido à dureza de água das diferentes regiões. E para mencionar a levedura como outro ingrediente nesse contexto cervejeiro, não é mais um problema
procurar solidariedade com os amigos produtores de vinhos. O uso de leveduras de champanhe e de vinho não é mais incomum nas cervejarias. Hoje, o uso de tal levedura é comum em cervejas premium, tal como Deus, da Bélgica, da Bacilles, que é Brut de Flandre, como se fosse a champanhe no Flandres. É também servido numa garrafa de champanhe com rolha e bem fechado e rota especial. A próxima coisa é os híbridos de cerveja e vinho. Não são nenhum nem outro. São melhores dos dois mundos. Muito tempo atrás, os conteúdos de Amphore, os mercadores da Fenícios trocavam ânforas e barris. No Oriente Médio, trocavam receitas de cerveja e vinho. Essas bebidas fermentadas eram feitas sempre com o mínimo de ingrediente possível. Maioria das vezes, frutas, grãos e mel. E uma variedade de leveduras e bactérias. Tradicional na Bélgica fazer cervejas que podem ser classificadas como parecidas com vinho em gosto, não são incomuns. A Rodenbach, por exemplo, tem uma Grand Cru, o nome já diz, né? E também tem cervejas com frutas, não para ser confusos com misturas de cerveja. Nós também temos uma tradição de séculos já de fazer essa cerveja. Clássicos exemplos são Fruit Lambics. Mas desde a virada do milênio, os cervejeiros têm, depois de muito tempo, ter uma nuance maior nos seus produtos. A cerveja de fruta ocupa uma categoria sozinha e fermentado com misturas de mel e outras coisas, outras frutas. E isso vem desde 700 a.C., no reino do rei Midas. Eles acharam uma bebida feita de cevada, uvas e mel numa ânfora. Isso inspirou o cervejeiro da Dogfish Head a criar, em 1999, a primeira mistura entre cerveja e vinho. Os italianos, que nem a Dodson, também viraram mestres nesses estilos. O estilo Italian Grape Ale foi listado na edição de 2015 do BJCP, o guia do BJCP. De acordo com o BJCP, essas cervejas são uma comunhão entre cerveja e vinho e podem ter um gosto bem diferente dependendo do país que está, dependendo da uva usada também, claro. O próximo é o Barley Wine. É um vinho? Ou é só cerveja? Nenhum outro estilo de cerveja tem uma associação tão rápida com a cerveja como a Barley Wine. Entretanto, o termo Barley Wine leva você a entender, já que essa cerveja é forte, não é um vinho. Mas carrega, não tem nada a ver com suco de fruta fermentado. Mas tem um paralelo com vinho em particular. Depois da fermentação, uma Barley Wine complexa, seguido como um bom vinho, ela vai ter um gosto balanceado, leve, vai ter uma experiência meio vitífica única. É costumeiramente ser envasado em garrafas de vinho, ou pelo menos ficar um tempo em barril antes de ser envasado. A baixa oxidação também é um pouco similar ao vinho e tem componentes de sabor guardados em barril. A última coisa são os copos. Os formatos de copos antes só tinha um molde. Não é só mais os conhecedores de vinho que bebem copos especiais. Agora os amantes de cerveja também têm isso. E adição para o seu nariz, para suas papilas gustativas, e muda até o sabor na língua. Porém, todo mundo presumia que não tinha áreas específicas onde era só mais
só doce ou amargo na língua. Hoje em dia você sabe que você consegue perceber na língua inteira. Os gostos básicos como doce, salgado, ácido, amargo, umami, são por todas as áreas da língua. A mesma cerveja pode ser bem diferente dependendo do copo que você vai colocar e em qual áreas da língua entra em contato também. Os manufaturas de copo estão tirando vantagem disso e não estão usando mais só aquele molde clássico, estão oferecendo diferentes copos para diferentes degustações de cerveja. E não é só mais aquilo fazendo copos para champanhes, para vinhos, mas também fazendo copos para você experimentar suas cervejas favoritas. O próximo ponto, que é um dos meus favoritos, que é a harmonização de cerveja com comida, está trazendo junto o que pertence junto. Por anos e décadas, era e ainda é para a maior parte do caso, se você vai para um restaurante mais caro, vai se tratar, vai falar, não, vamos me dar um presente. Só tinha uma bebida recomendada, vinho. E agora, todas as suas facetas, um copo de champanhe, ou talvez um dry sherry, pode ser como aperitivo, ou um vinho seco, branco, um prato de peixe, dependendo da escolha. Pode ser seguido por um vinho mais pesado ou mais rico. E para terminar, é uma boa garrafa de vinho, mas o que parece uma eternidade, essa sequência estava escrito na pedra, né? Você tomava um aperitivo, um vinho, e gradualmente, bem ligeiramente, bem devagar, isso está mudando. Nos Estados Unidos, em particular, está mostrando já, graças à onda da cerveja artesanal, que está já lá por um tempo, a cerveja abriu para todos os estados dos Estados Unidos. Bares abriram todos os estados dos Estados Unidos. E você pode ter uma rápida refeição pareada com cerveja, como vinho. Por outro lado, na Alemanha ainda falta, não sei como é que é no Brasil, mas ainda falta conhecimento disso aí. Não sei se tem uma cerveja apropriada para quase todo o prato. E também tem uma falta de vontade de tentar fazer essas combinações. A maioria das populações também fica meio cética ao ver isso. A visão que eu vejo de cerveja de fora, cervejeiros de todos os países também produzem boas cervejas. Pode ver os Estados Unidos, pode ver a Bélgica, pode ver a Grã-Bretanha, o Brasil, claro. E por aí vai. Essa superstição é infundada porque você tem uma cerveja para cada prato. É muito importante você passar a mensagem que boa cerveja não só vai com bom vinho, mas também com boa cerveja. E é mais importante ainda passar essa mensagem adiante, para chegar mais longe. Entretanto, para achar uma cerveja certa para uma refeição particular, não sempre é muito fácil. Pareamento entre cerveja, harmonização entre cerveja e comida, está desenvolvendo como uma ciência. Chefes, celebridades já estão pareando com beer sommeliers e cervejeiros para criar essas combinações. E apesar desses esforços todos, não existe uma harmonização pareamento ideal. Na verdade, o gosto não tem como você se contar, né? Você tem umas regras, claro, guias básicos, né? Doce e doce combinam sempre, desde que você não faça demais, não passe por isso. Também é comumente amargo e doce. Agora, amargo e amargo não é recomendado. Salgado e doce é clássico. É que nem um porco tostado com a Märzen Beer. E o salgado e o amargo pode parear, mas não pode ser muito dominante. Doce e ácido geralmente é bom, mas não necessariamente. Mas até para ácido e amargo é difícil. Agora, ácido e salgado é bom. Agora, ácido e ácido é possível. Em adição, também tem algumas regras básicas, como parecido vai com parecido.
Por exemplo, doce com doce, frutado com frutado, delicado com delicado ou defumado com defumado. Os opostos atraem. É outro guia básico também para parear dentro de cerveja. Que nem uma cerveja de trigo escuro com alguma coisa doce. Vai tirando um pouco do tempero, do curry, que você sente com uma cerveja mais frutada, de trigo. E algumas combinações mencionadas acima, elas devem definitivamente... A cerveja tem uma vantagem sobre vinho. Porque não existem vinhos que têm aspectos de sabor como cerveja. Você não vai achar um vinho amargo, por exemplo. Mas você não tem problema de achar uma Pilsner mais amarguinha. Também não existe nada como vinho salgado. Mas você pode incorporar uma nota numa refeição com uma goza. E, finalmente, você vai procurar um vinho com sabor de chocolate? Não tem. Enquanto uma Coffee Porter, uma Stout de chocolate pode ser muito facilmente encontrada no menu de bebidas. Quando vem a cerveja e pareamento com, harmonização com as comidas, a cerveja artesanal tem uma vantagem sobre vinho também, porque não tem combinação ideal, que nem o vinho já, que já está estabelecido. Mas não pode ser ideal se você não pesquisar bastante. Um exemplo disso é muito citado, pareamento de queijo com vinho vermelho. Mas muitos representantes do mundo de cerveja e de vinho agora concordam que isso é longe de perfeito, como já foi falado anteriormente. O segredo do mundo é que a maioria do vinho, especialmente vermelho, é muito ruim para parear com cerveja. A ideia de que vinho e cerveja são companheiros perfeitos é um dos grandes truques aí da humanidade. O cervejeiro da Brooklyn Brewery diz que cerveja pareia muito melhor do que com queijo. O diretor do Instituto em Manhattan, Instituto Culinário Francês em Manhattan, ele falou de uma maneira muito entretida, que ele disse cerveja e ela disse vinho. Ele, basicamente, fundador da Dogfish Head, ele falou que a cerveja é muito melhor, a bebida para parear. Desde o brie mais leve até o gorgonzola mais pesado, combinam com cervejas, entre outras coisas. Tem boas razões não só para não esquecer o vinho, mas não também tornar ele solução para tudo. Geralmente a cerveja vai melhor com comida. No livro ele tenta várias harmonizações e respondendo que bebida vence. E bem claro, com uma clara vencedora, a cerveja aparece. E, ultimamente, esses dois profissionais podem tomar essa decisão. Essa decisão não pode ser feita por eles. Essa decisão tem que ser feita pelo consumidor. E essa é a grande oportunidade para a indústria da cerveja. Mas você tem que alcançar os consumidores. Alguns exemplos. O aspecto de saúde está causando as cervejas sem álcool explodir no mundo inteiro. Com pouco álcool ou baixo álcool. Pelo menos menos calorias nessas bebidas. E talvez até uma cerveja low carb. A referência à composição do isoto, que é meio isotônica da cerveja, especialmente para atletas, a sua propriedade para alcance, esses aspectos têm que ser enfatizados para o consumidor. Além de tudo, o mundo de vinho não pode ainda oferecer muitas dessas coisas tão estendidos como a cerveja. Até os vinhos ingleses que você entende, o mestre de vinho inglês, por exemplo, ele disse que ele recentemente disse numa entrevista para uma revista alemã que ela nunca tinha experimentado um vinho sem álcool bom até agora. E claro, tem a oportunidade de enfocar mais nos gaps, nas brechas de mercado. Ácido, salgado, amargo, sabor de chocolate, que o mercado de vinho não consegue atender a demanda. Então, para notas de rodapé aqui, é importante você falar sobre edições especiais de cervejas
colaborações entre cervejarias, cervejas para ser armazenadas, cervejas envelhecidas em barril, em vez de só vinho, de vinho devido às temperaturas cada vez mais rápidas, né? Talvez uma ice block. Não tem que ser sempre uma competição. Você pode encontrar no meio do termo em termos de harmonização. Italian Grape Ales ou híbridos de vinho com cerveja. Eu já contatei umas degustações que as cervejas que têm esse sabor parecido com vinho, e também já fui experimentar um vinho lupulado também, esse aqui. É importante que para gerações que já têm poder de compra alto, está começando a entrar agora nos milênios, eles têm que oferecer para eles uma coisa especial, alta qualidade, ao invés de baixo custo. É o que está em demanda. Então, produtos prêmios são necessários. Como os conhecedores e os rebeldes, eles querem a ilusão de superioridade. Através de cervejas especiais. E compram geralmente do varejo online para impressionar os seus amigos. E você também pode encontrar com cervejas num tap takeover em algum bar, né? Você toma conta das torneiras e você pode, sei lá, encontrar uma estrela que promove sua própria cervejaria. Em adição a isso, a todos esses pontos, tem um último, mas muito importante, porém, qualidade deve vir primeiro. Somente então, o consumidor informado vai ser persuadido a abrir a carteira e seus cartões de créditos e vão escolher a sua bebida. Ultimamente, eu não consigo responder qual bebida ganha. Mas eu quero responder? Ou alguém precisa responder essa pergunta mesmo? Apesar de tudo, ambas bebidas têm seus méritos. Muito obrigado por me escutar. Alguma pergunta? I have tasted what? I understood. Lime beer. Winey beers. There is something that some people, not me, of course, do. That is a mix with wine and beer. Yeah, but chop this sweet wine mixed mixed in a bottle. Yeah, I think I had tasted one. Eu acho que eu experimentei esse já, desses aí. Em Alles Blau, eu acho que eles têm eles têm dois híbridos de cerveja e vinho. Um com mais vermelho, que é mais doce, e o vinho que não é tão doce. Eu acho que isso pode ser uma alternativa interessante. Normalmente não é muito alto em álcool. Eu acho que minha esposa vai adorar. Se você quer uma coisa mais doce, depende. Ou uma coisa mais seca. Mas claro que deve ser uma possibilidade para cervejarias, com certeza. Eu vi a primeira vez aqui no Brasil, eu nunca achei que isso aí fosse funcionar na Alemanha. Perdão? Eu não sei. Wine beer is the pour that want to be looks like wheat or something like this, and for the brewery people, it's more like product with less quality and not a beer. It's not
Italian grape ale, it's a beer who has grapes on Grape it, must, and yeah. then we work a beer on the reside. It's a beer. Yeah. But when we have this kind of mixed drinks, we really don't know what it is and don't even know if the clients know what they drinking. And the whole thing, what I am thinking is that we are losing market for wine because there is a class of people. There is, oh, I don't drink beer anymore. I just drink wine. I have friends like this. And we also are losing market for the millennials that don't drink beer because it has the alcohol and they are more in Health conscious. Yeah. That's what I mentioned. É isso que eu mencionei durante aqui perto do final da fala. You have to Você tem que talk more about entender, falar mais sobre bebidas como essa. low alcohol, Mais baixo álcool ou sem álcool. for athletes, Para atletas é perfeito. and what you said E o que você disse is, beer, é wine. esse comprometimento, essa mistura entre cerveja e vinho. Many people can, Muitas pessoas identify podem with se it. identificar com ela. As you said, the only one doesn't drink any more beer. Só a pessoa que não bebe, não bebe mais cerveja, e às vezes não tem Expensive wines, and dinheiro para vinho caro. Isso pode ser uma chance, uma porta de entrada. at the end, I think No it's final, eu acho que é not the thing, is this thing called beer or wine? não é importante se é chamar de vinho ou de cerveja. É importante que as cervejarias pode vendê-la. Yes. Tatort. That means criminal scene. Tatort. It's very popular in Germany and É muito popular na Alemanha countries around. e nos países em torno. And they have different teams. Eles têm times diferentes The series is, As séries são feitas em cidades diferentes da Alemanha, e Áustria e Suíça. those two guys are in the Münster. Aqueles caras estão na cidade de Münster. Some more? Mais alguma? If not so, Se não, obrigado novamente por escutar.